Galera, é uma alegria muito grande estar aqui nesse vídeo de hoje para dizer para vocês que nós estamos inaugurando um novo quadro aqui no canal. A partir de hoje, toda segunda-feira vai rolar aqui no canal o Spot com Retrô. Como nem sempre todos os vídeos antigos do canal chegam para todo mundo, né? Então toda segunda-feira a gente vai pinçar um vídeo lá de trás e vai republicar, repostar aqui para você ter acesso, beleza? Inaugurando esse quadro então, para vocês hoje, a nossa análise completaça com spoiler de um dos melhores filmes que a Marvel já produziu, que foi Pantera Negra 2 Wakanda Forever. É agora! E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Galera, se tinha um jeito melhor de homenagear Chadwick Boseman, que nos deixou, que faleceu, né, como você sabe aí, e consequentemente o próprio Rei T'Challa, né, que teve que sair fora da jogada. Se tinha um jeito melhor de fazer isso, eu não sei. Eu só sei que a Marvel encontrou um jeito de fazer isso de uma forma brilhante. Os caras encontraram simplesmente a melhor explicação, o melhor caminho possível para justificar a morte do Rei T'Challa e ao mesmo tempo homenagear a força do Rei T'Challa e homenagear com muito carinho o próprio Chadwick Boseman. Nós gostamos demais do filme. Eu, particularmente, saí do cinema extremamente satisfeito. Muito se falava de como o Rei T'Challa morreria. A Marvel foi brilhante na escolha. Várias teorias que nós trouxemos aqui, todas caíram por terra. Que ele seria morto em combate era a principal delas. E a Marvel deve ter pensado, o próprio Ryan Coogler, o diretor e roteirista, né, que assinava o roteiro junto com o próprio Chadwick, pensou, se eu matar o T'Challa em combate, eu vou estar passando a impressão de que o Pantera Negra não é tão forte assim e eu posso até queimar o personagem para o futuro. Então, os caras resolveram explorar as fraquezas humanas do Rei T'Challa. Ele era um humano suscetível a doenças e dessa forma, sem citar o nome câncer, nunca foi citado o nome câncer em nenhum momento do filme, mas uma doença misteriosa muito grave acometeu o T'Challa e todos os esforços foram insuficientes e ele assim nos deixou. Eu acho que dessa forma a natureza humana do personagem foi preservada com muito realismo, com muito drama, com muita carga dramática, que era o que o filme precisava mostrar, e ao mesmo tempo nós não vimos o herói morrendo em combate, ou seja, a força do Pantera Negra também foi preservada para o universo do CM. O vilão da vez apresentado explicitamente foi o Namor, e a adaptação foi até de razoável para boa adaptação de como ele se torna o Namor, lá no século XVI, no ano de 1571, numa civilização indígena, quando todos estavam sendo massacrados, todos estavam sendo extremamente oprimidos, a mãe do Namor, grávida, ela acaba encontrando dificuldades durante a sua gravidez e um chá é feito a partir de uma planta e depois a gente foi entender que essa mesma planta sofreu a influência da radiação ou os efeitos do vibranium, já que agora uma das teorias que a gente tinha apresentado de que aquele bloco de asteroide, aquele asteroide, né, meteorito, sei lá, de vibranium que caiu em boa parte onde é Wakanda, ao entrar pela atmosfera da Terra, uma parte se deslocou e foi cair em outro lugar. Acontece que nunca ninguém no UCM se interessou em procurar aonde seria esse outro lugar. E boa parte da trama do filme é isso. Instituições americanas financiadas pelo governo americano em busca de vibranium fora de Wakanda, já que Wakanda se negou a oferecer, a compartilhar o seu vibranium e isso começou a irritar as organizações das Nações Unidas, o que fez a própria rainha Ramonda a fazer vários desabafos e dizer que o vibranium estaria muito mais seguro dentro de Wakanda do que de posse de outras nações, sabe-se lá com quais interesses, e ela está coberta de razão, vamos lá, né? A partir desse líquido, dessa poção, sei lá o que, como é que nós podemos chamar, desse remédio feito a partir do vibranium, os habitantes de Talocan se curam, se livram de certos problemas, mas eles perdem a capacidade de respirar em terra, e percebem que eles só conseguem respirar dentro d'água. Então, aquele vibranium com aquela planta acabou produzindo neles a mutação aquática.
A diferença foi que, como Namor ainda estava no ventre de sua mãe, com ele a mutação foi um pouco diferente. Ele adquire a capacidade de respirar dentro e fora da água, adquire força sobre-humana, capacidade de voar, as suas asinhas clássicas dos calcanhares aparecem com o poder fator de regeneração e ele se torna o Namor, o grande rei de Talocan, e ele se apresenta como mutante. Particularmente eu gostei demais da atuação do Tenoch Huerta como Namor, gostei muito da forma como ele apresentou o personagem. Tem gente que tá torcendo o bico pra ele também, mas basicamente eu gostei. Gostei do figurino, gostei da interpretação dele, porque o Namor é um vilão, tá? Às vezes passando perto aí de um anti-herói. Outra coisa que a gente tinha muita curiosidade, que o filme também resolveu de forma brilhante, é como que a vaga de Pantera Negra seria preenchida, seja por qualquer elemento. A gente já sabia que a Shuri, a gente já tinha cravado diversas vezes que a Shuri, tal qual nos quadrinhos, seria a nova Pantera Negra, e assim o foi, copiando um arco dos quadrinhos. Até aí, nada de surpresa. Mas no primeiro filme, a gente teve o Killmonger acabando, destruindo, incendiando todas as ervas coração. Como que teríamos um novo Pantera Negra sem uma erva coração? E nós vimos então que a Shuri estava usando toda a sua inteligência, todo o seu QI, toda a capacidade científica de Wakanda para sinteticamente criar uma nova erva coração, mas sem sucesso. Justamente essa corrida por Vibranium fora de Wakanda acabou sendo, indiretamente ou diretamente, o responsável para que a Shuri pudesse descobrir, através de uma pequena lembrança, de um pequeno presente que o Namor deu a ela por conta do seu sequestro. A Shuri, ela tem a ideia de usar então, de levar para Wakanda, usar em Wakanda, e a partir sim dessa planta totalmente sofrendo os mesmos efeitos do Vibranium que a erva coração sofreu durante muitos e muitos anos, ela consegue finalmente ter sucesso na criação sintética de uma erva coração compatível com os rituais e com a fé de Wakanda, para que um novo Pantera Negra pudesse herdar da deusa Basti os dons e a força sobre-humana, para que um novo Pantera Negra pudesse surgir em Wakanda. E foi dessa forma que a Pantera Negra Shuri recebeu então as forças de Pantera Negra da deusa Basti, foi abençoada para ser a nova Pantera Negra. Acho que o roteiro foi super satisfatório, acho que os caras realmente foram muito felizes, né, em colocar o Vibranium no centro da questão, justamente porque nações ricas como os Estados Unidos e vários países que integram a ONU, como a Alemanha, a França, Reino Unido, teriam também interesse, né, já que os governos tentam a todo momento dentro do UCM achar um meio de controlar esses sobre-humanos ou essas criaturas com capacidades. E a rainha Ramonda, que, olha, diga-se de passagem, Angela Bassett, que interpretação, que atriz, cara. A gente sentia com ela a dor da mãe, que perdeu o marido, que perdeu o filho, e olha, e depois ela mesma acaba se sacrificando, né, na luta, e ela acaba também partindo. A Marvel tem sido muito criticada porque deixa vazar as coisas, né? Mas a Marvel segurou algumas surpresas, eu achei isso fundamental, eu gosto de ser surpreendido. Michael B. Jordan apareceu no filme de novo como Killmonger, mas de um jeito que a gente sequer imaginava, né? Então, para aqueles que teorizavam, e nós aqui teorizamos que ele poderia ressuscitar de alguma forma e ser o novo Pantera Negra, realmente não tem jeito, Killmonger está morto, morrido, não volta mais. Tanto é que foi o Killmonger que, no inconsciente da Shuri, enquanto ela passava pela transformação para receber os dons de Pantera Negra, que começa a alimentar dentro da cabecinha da Shuri sentimentos de vingança. A Shuri, que já havia perdido o pai num atentado terrorista, perdeu o irmão para uma doença misteriosa e agora perde a mãe para o próprio Namor, né? Para a invasão de Talocan dentro de Wakanda, já que Wakanda não quis compactuar com os planos de Namor, que era se fundir com Wakanda e proteger as duas nações do restante do mundo, mas não simplesmente se proteger, esperar atacar, era partir para cima e dominar a superfície toda, né? O Wakanda realmente não compactuou com isso. Isso foi o ponto que Namor usou para retalhar o Wakanda, né? Então você não vai me ajudar? Então se você não me ajuda, você também é meu inimigo. E foi exatamente dessa forma que tudo aconteceu. O sequestro da Shuri,
né, indo lá para baixo, e depois ela tendo uma conversa amistosa, conhecendo um pouco mais o Namor, conhecendo também que as pessoas de Talocan eram pessoas tão simples como as pessoas de Wakanda, que só querem a sua liberdade e a sua paz, mas a cabeça do seu líder é fundamental para traçar os caminhos de uma nação, se ela vai prosperar com paz ou se ela vai prosperar na guerra. E aí, justamente aí que foi o ponto discordante de Ramonda e Namor, o que fez Namor se enfurecer e vir para cima de Wakanda. Shuri, então, depois de conversar com o Killmonger, se transforma na Pantera Negra, vai para cima, reage, mas a todo momento ela fica num dilema com ela mesma. E já dizendo para vocês que outro ponto brilhante do filme foram as cenas de combate, as cenas de ação, as guerras, as lutas corporais. Olha, há muito tempo que a gente não via na Marvel algo tão espetacular como foi a direção dessas cenas de combate, né? Olha, ponto muito positivo. O Ryan Coogler praticamente salvou a Marvel nesse momento, porque ele eleva o hype de novo do UCM. Por falar em sacrifício e luta, é justamente no combate final entre Namor e Shuri, uma baita de uma luta sensacional, aonde a Angela Bassett, a Rainha Ramonda, né, a atriz Angela Bassett interpretando a Rainha Ramonda, vem também pro inconsciente e aparece para Shuri do Reino dos Mortos para colocar na cabecinha da Shuri o que ela realmente precisa ser. Não matar sem um motivo ou uma razão. A vingança não leva a nada. Tanto é que ela consegue, ela quase morre, o Namor consegue ainda furar ela com uma lança de vibranium puro, né? Mas por ela ter os dons da erva coração, ela consegue se recuperar rapidamente desse ferimento. Foi a única coisinha assim no filme que eu fiquei, pô, pera lá, o cara furou ela, meu. Vai falar que se você assistiu, você não achou que ela também ia morrer ali, né? Na sequência, então, ela vai pra cima do Namor, ela consegue, ela entende qual é a fraqueza do Namor, impede que ele receba oxigênio da água, né? Por isso que ele toda vez que ele se enfraquece, ele dá um mergulhinho e volta com tudo para respirar aqui fora e conseguir ficar aqui em cima. Então, ela consegue isolar, tirar ele da água durante muito tempo ao ponto dele se enfraquecer. E quando ela tá para matar ele, é quando acontece então essa visão da Ramonda e aonde ela hesita em matar o Namor e faz com que o Namor se renda, e o Namor se rende realmente. Mas uma rendição totalmente questionável, como a gente pôde ver na sequência do filme, onde as próprias lideranças de Talocan falam que ele não deveria ter se curvado a Wakanda, e ele fala, calma lá, tudo faz parte de uma estratégia, né? Ele não disse com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Um dia a superfície vai atacar Wakanda e eles vão precisar vir até mim pedir a ajuda de Talocan. Vamos aguardar esse momento. Quer dizer, tem alguma coisa já maquinando na cabeça do Namor para quando esse momento acontecer. Uma outra grande surpresa foi a aparição da Riri Williams, quer dizer, nem tanto surpresa assim, né? A gente já sabia que ela estaria no filme. Só que os caras não trabalharam muito ainda questões de origem, tanto que ela vai ter uma série dela. Olha, gente, sinceramente, não dá pra gente tecer avaliação nenhuma sobre a Riri Williams, sobre a Coração de Ferro. Ela fatalmente vai integrar o time dos Jovens Vingadores do futuro, ela vai ter uma série, então vamos esperar um pouquinho mais, aqui o canal, o Spottico vai esperar um pouquinho mais para falar da Coração de Ferro. Acho que a principal das surpresas que ninguém tinha conseguido soltar, nenhum vazamento disse isso, foi surpresa pura, pelo menos para mim foi, a presença da Condessa Valentina Allegra de la Fontaine. Ela tem recrutado pessoas com habilidades especiais fatalmente para se converter no filme lá dos Thunderbolts. Ela deve estar montando a equipe dos Thunderbolts, ela deverá ter alguma ligação com o Barão Zemo também, mas mais do que ela aparecer no filme, interessada no Vibranium, eu acho que o grande lance foi ela aparecer como ex-esposa do Ross, do agente Everett Ross. Não teria pessoa melhor para herdar o trono de Wakanda do que M'Baku, porque como a rainha Ramonda morreu, a Shuri não quis assumir o trono. Ela bastou para ela continuar como Pantera Negra, ela não quis o trono de Wakanda. E quem que se apresenta é M'Baku, né, da tribo lá dos gorilas e tudo mais. Ele vem, não mostrou, obviamente, ele assumindo, ele apenas veio para o desafio, né? Mas eu acho que não dá para imaginar, acho que outra pessoa assumindo o trono do que o próprio M'Baku. Outros personagens que ainda merecem o nosso destaque é a Nakia,
né, que acaba se ausentando de Wakanda, parece que parou também de ser espiã aí, não trabalha para governo nenhum, sumiu, desapareceu, a ponto da própria Rainha Ramonda procurá-la e pedir a sua volta para que ela possa participar de uma missão por Wakanda, né, espionar, descobrir como chegar no reino secreto de Talocan, e ela tem absoluto sucesso em conseguir isso, porque ela é uma exímia espiã. As Dora Milaje também tiveram o seu papel importantíssimo dentro do filme, porque elas são extremamente fortes. E justamente porque a gente conhece a capacidade de luta, a capacidade de coragem, de entrega, as técnicas de luta, a força das Dora Milaje, isso serviu como parâmetro para a gente poder ver o quão forte e poderoso também são os guerreiros e as guerreiras de Talocan, a ponto de assustar as Dora Milaje. Então pensa no nível realmente, como foi esse embate entre Wakanda e Talocan. Acho que o grande legado que esse filme deixa é realmente isso. Além de ser uma grande homenagem do começo ao fim do filme pro T'Challa, pro Chadwick Boseman, é também um resgate da própria Marvel, que vinha passando perrengues com as suas obras, né? Eu acho que muita gente vinha se desinteressando pelo UCM, pela Marvel, e esse filme vem justamente para puxar a corda de novo do nosso hype e fazer com que a gente acredite que a fase 5 vai trazer pra gente as mesmas emoções que a gente sentiu lá atrás com as fases 1, 2 e 3. E se você não deixou a tua inscrição no começo, a hora é agora. Vem fazer parte da família, deixa aqui a inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir o nosso trabalho aqui dentro, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Por isso fique bem, se cuide, Spótico na área.